Olá pessoal, mais um vídeo chegando aqui no canal. Dessa vez eu fiz uma seleção de esmaltes da Impala, da Colorama, cores vibrantes, cores lindas, maravilhosas. Eu amo essas cores. Eu fiz uma seleção, né, e fiz uma demonstração no final do vídeo, já com as unhas pintadas, para vocês verem como fica, para vocês mulheres que gostam de andar com as unhas sempre feitinhas, unhas pintadas. Nossa, tem umas cores muito lindas, maravilhosa, né? E eu estou deixando essa demonstração aqui para vocês estar vendo. E se vocês gostarem, deixa aí seus comentários no final do vídeo, seus comentários do que vocês acharam, qual as cores que vocês mais gostam, né? E eu sou nova aqui no YouTube. Se você sentir no coração, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí para estar me ajudando, né? E vocês vão gostarem muito dessas cores. São cores novas da Impala e da Risqué, né? Fiz com muito carinho para vocês. Vamos lá pro vídeo.